o que é destaque nesta edição. Entra em vigor no sábado. Secretaria de Segurança Pública e TRE assinam portaria para o primeiro turno das eleições no estado. Exército vai garantir segurança de zonas eleitorais em 7 cidades do Amazonas. Estado e Sudão alinham um projeto do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Ministério Público Federal recorre ao TRF1 para condenar União e FUNAI o discurso discriminatório contra indígenas no Amazonas. Após suspensão de testes, STF dá 48 horas para a Anvisa explicar critérios sobre a Coronavac. Bolsonaro minimiza a Covid, diz que o Brasil é um país de maricas e é criticado pelo presidente da Câmara. Estados Unidos batem recorde com mais de 220 mil casos de Covid em um dia e 60 mil internações. China coloca em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo. A Amazônia tem 5 mil presos monitorados com tornozeleira eletrônica e Secretaria de Administração Penitenciária cria protocolo para punir os que violam o equipamento eletrônico. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. É de 67% a probabilidade de chover 15 milímetros hoje em Manaus, que terá temperatura máxima de 33 graus. A madrugada termina com 24 graus e 82% de umidade no ar. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 11 de novembro. Já são uns 316 dias do ano. Faltam 50 para terminar 2020. Dia de São Martinho de Tours. Também é o Dia Nacional do Supermercado e do início da Semana Internacional da Ciência. Dia do armistício da Primeira Guerra Mundial e o Dia da Paz, instituído pela ONU. Esta é a edição 84.992 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 16 metros e 65 centímetros. Já havia enchido 5 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Em 1918 terminava a Primeira Guerra Mundial. O armistício foi assinado pelos delegados alemães às 6 horas da manhã, no que ficou conhecido como a Aurora da Paz. Às 11 horas terminaram as hostilidades. 5 horas e 34 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Itamar Aquina, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, alô, Itamar, bom dia. E bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, começou a instalação da ornamentação de Natal aqui no Eduardo Ribeiro. Pellegrini, durante a madrugada as luzes já foram acesas e a ornamentação de Natal acontecendo aqui na nossa principal artéria mais famosa da cidade. Pois é, Paulo, né? E essa iluminação também, como todos os anos chega também à Zona Norte, nas principais rotatórias. Rotatória do produtor também, todos os anos ganha aí uma iluminação muito bonita, né? Assim foi a administração do prefeito Arthur. Sempre no Natal fica bem bonita a cidade. E aqui na área da Zona Leste, Paulo, no ano passado, foi feita uma árvore de Natal muito bonita, feitas a partir de material reciclável, como garrafa PET, por exemplo. Pellegrini, como é que está o tempo? Nublado, Paulo Guerra, já choveu um pouco durante a madrugada, né, aqui na área da Zona Leste da cidade, logo que nós saímos pela madrugada, já não chovia mais, né, por 4 horas da manhã, Paulo, mas encontramos aí pista molhada. O tempo está bem fresquinho, está nublado um pouquinho ainda, Paulo, a temperatura é muito boa aqui na principal zona da cidade, a Zona Norte, a mais populosa, e seguida da Zona Leste. Pellegrini, pode-se dizer que tivemos uma noite tranquila, principalmente no IML, só com os exames de praxe. Pois é, Paulo, né? Nós conversávamos na nossa primeira reunião de pauta, você me orientava o que era para fazer hoje no jornal, e naquele momento, Paulo Guerra, nenhuma morte por violência, né? E estamos assim até o presente momento. Nenhum registro de morte por violência, nenhuma necrópsia foi realizada no Instituto Médico Legal durante toda a noite e também madrugada. Foi bem tranquilo no que se diz respeito à morte por violência. Pellegrini, um grande engarrafamento ontem na Efigênio Salles. Agora, o motivo, me pergunte, Pellegrini. Qual foi o motivo, Paulo? Uma pata-choca em pane mecânica, Pellegrini, um engarrafamento enorme naquela área no começo da tarde.
Pois é, Paulo. Aí quando chegou a noite, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, outra pata-choca, proximidade da rotatória também do bairro do Coroado, Alameda Cosme Ferreira em direção ao bairro Paulo, você imagina como ficou aquela rotatória ali por volta de 18 horas e 45 minutos aproximadamente, o engarrafamento quilométrico naquela área. Você sabe que não engarrafa ali a rotatória, né, Paulo? Aí a Rodrigo Otávio, a André Araújo, a Efigênio Salles e as Torres também são atingidas. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações. Que antes de trazer um abraço muito especial da dona Cristiane. Dona Cristiane tá aqui, rapaz, deixa eu achar aqui. Anotei o nome dela, rapaz, tá aqui. Cristiane Maria, Paulo Guerra, área da zona leste da cidade. Ela te manda um abraço muito especial. Ela é enfermeira das antigas. E lembra com muito carinho, assim, sempre o Paulo Guerra, que você também fazia matérias a partir da unidade externa na difusora, me contou muita coisa, Paulo Guerra, e ela tem saudade de você. É contigo, Paulo Guerra. 5h37 em Manaus. O governador Wilson Lima se reuniu com representantes da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu para tratar sobre a flexibilização da atividade que está suspensa desde o mês de setembro, uma medida para combater a disseminação do novo coronavírus no estado. O governo do estado estuda flexibilizar o funcionamento dos flutuantes registrados como restaurante na classificação principal da Classificação Nacional das Atividades Econômicas. A medida ainda precisa ser avaliada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que se reúne na próxima sexta-feira. Um poste de madeira está prestes a cair próximo à casinha de saúde na esquina da rua 87, no Francisca Mendes. Os moradores da área pedem providências para a troca imediata antes que o pior aconteça e coloquem em risco a vida de quem reside nas imediações. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus informou que notificou a empresa Manaus Luz para que realize com a máxima urgência uma vistoria e uma revisão geral na iluminação pública da rua Santa Rita, no bairro Cidade de Deus, a fim de resolver problemas relatados aqui no Jornal da Manhã, na edição do dia 6, pelo ouvinte Marcos, via aplicativo humano. Informamos ainda que as demandas de iluminação pública podem ser solicitadas por meio do 0800 201 0001, o Disque Manaus Luz, ou ainda pelo 0800 092 3511 da ouvidoria da AGEMAN. Obras em fase de conclusão em Iranduba são supervisionadas pelo prefeito. O prefeito Francisco Gomes visitou na manhã de ontem 3 obras que estão em fase de conclusão e serão entregues nos próximos dias à comunidade de Iranduba. Em companhia do secretário municipal de infraestrutura Saulo Ferreira, o prefeito começou as visitas pelo cemitério São Francisco em Cacau-Pireira, onde a prefeitura está reformando a capela, o cruzeiro e otimizou a rampa de acesso ao Campo Santo. Depois, o prefeito foi à creche do bairro São José, o Mutirãozinho do Cacau. Para a obra ficar pronta em cerca de 20 dias, faltam apenas o muro e a subestação de energia elétrica. Mais de 400 crianças deverão estudar na nova unidade de ensino. Na estrada do Caldeirão, Francisco Gomes supervisionou os ajustes finais para a conclusão do prédio da Unidade Básica de Saúde da comunidade. O prefeito de Iranduba, que não é candidato à reeleição, pediu à comunidade para que zele pelo patrimônio público. Vocês viram essa BS que nós pegamos dentro do mato? Um matagal só? Hoje está aqui ela, prontinha para entregar para a população irandubense. Do Jandira, do Caldeirão, dos assentamentos do Inca, e todo canto aqui, essa BS vai estar aqui para dar um atendimento melhor à população irandubense. Então, eu peço a vocês, cuide desse patrimônio, que esse patrimônio aqui não é do Chico Doido não, é do povo irandubense, cuide dele com carinho. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. A Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, vai implantar ambulatórios de assistência médica especializada por telemedicina em 27 municípios do estado, incluindo Manaus. O secretário executivo adjunto de Tecnologia da Informação, Francisco Arce Júnior, esclareceu que o projeto de telemedicina
faz parte do Plano de Governança em Tecnologia da Informática do Programa Saúde Amazonas, com o objetivo de levar atendimento ao interior do estado. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas realiza ao longo deste mês a campanha do selo Sinep. Em parceria com os Conselhos de Educação, a entidade concede anualmente o certificado que, além de valorizar as escolas associadas, também é uma forma de prestar um serviço ao consumidor, identificando aquelas que estão legalizadas perante o Ministério da Educação, Conselho de Educação e demais órgãos competentes. A presidente do Sinep Amazonas, Elaine Saldanha, alertou aos pais e responsáveis que, quando forem realizar a matrícula das crianças e adolescentes para o próximo ano letivo, verifiquem se a escola escolhida está funcionando em situação regular. Isso porque, caso o estabelecimento não esteja com a documentação em dia, não pode emitir documentos que comprovem a escolaridade, como histórico escolar, certificados e diplomas. As serpentes seguem como as principais causadoras de acidentes envolvendo animais peçonhentos do Amazonas. De janeiro a outubro deste ano, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, registrou 2.371 acidentes. Desses, 1.691 ocorreram por serpentes, o que representa 71,3% do total de casos de animais peçonhentos no estado. O governador Wilson Lima inaugurou na tarde de ontem as obras do sistema viário de Urucará, com investimentos que somam 9,4 milhões, 20,6 quilômetros de ruas receberam serviços de pavimentação. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 220, divulgado nesta terça-feira, traz o registro de 802 novos casos da doença. Em Manaus, foram notificados 197.462 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 222.244. Informações de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A administração municipal, por meio da Secretaria de Obras, contempla os moradores do interior do município com reparação de poços artesianos, levando água de boa qualidade a várias comunidades. Pelo menos 10 poços serão entregues para melhor servir a população com abastecimento de água em locais de difícil acesso, onde a seca ainda dificulta a vida do homem do campo. 4 poços já foram entregues, beneficiando as comunidades do ramal do Terra Preta, ramal do Cemitério, Manuel Urbano e Arapapá. E graças às reivindicações do representante da comunidade, o senhor Almide Paula, que não tem medido esforço para trabalhar em prol das comunidades. Almide Paula agradeceu à administração pelo empenho em servir o povo sofrido do interior e disse estar na programação mais esforços que serão entregues ainda este ano. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 5h50 em Manaus. Após o anúncio da empresa Apple de vender o aparelho celular sem os acessórios já no lançamento do iPhone 12, o deputado Serafim Corrêa do PSB fez um alerta na manhã de ontem durante sessão da Assembleia Legislativa para a possibilidade de 10 mil demissões do polo industrial de Manaus, caso a medida seja adotada aqui no Brasil. Após quedas nos meses de fevereiro, menos 2,2%, março, menos 9,9% e principalmente abril, menos 49,3%, o Amazonas registra alta na produção industrial pelo 5º mês seguido e supre as perdas das paralisações devido à pandemia de Covid-19. Já o desempenho dos últimos 12 meses em setembro foi de menos 5,7%, enquanto o desempenho nacional foi de menos 5,5%. O desempenho da indústria amazonense de 5,8% em setembro em relação ao mês anterior, segundo o IBGE, posicionou o estado na segunda posição entre as outras unidades da federação. O Ministério Público Federal apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para fazer cessar e exigir a reparação por discursos discriminatórios e perigosos incitados pelo governo brasileiro em relação aos povos indígenas, em especial ao povo Vaimiri-Atruari. Para o Ministério Público Federal, esses discursos colocam em risco a integridade dos grupos étnicos e a estabilidade de seus territórios. O recurso foi apresentado após sentença proferida pela 3ª Vara Federal no Amazonas em ação civil pública contra a União e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. No processo, o Ministério Público Federal pede que sejam adotadas medidas para que a situação deixe de ocorrer e que a Justiça assegure formas de reparação ao povo indígena Vaimiri-Atruari. Uma carteira de 44 projetos estimados em 4,9 bilhões de investimentos previstos para o Amazonas foi o eixo da reunião de alinhamento
entre o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, e sua equipe, juntamente com diretores da área de planejamento da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudã, com vistas à implementação do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, PRDA, 2020-2023. Entre esses projetos, os de maior impacto são o de recuperação e pavimentação da BR-319, com investimento de 1,650 bilhão de reais, e o de pavimentação e recuperação da BR-307 entre Benjamin Constant e Atalaia do Norte, com custo de 110 milhões de reais. Na avaliação do secretário Jório Veiga, a reunião foi importante para revisar questões técnicas e conjugar oportunidades voltadas para a execução de parte dos projetos. Segundo o secretário, há perspectivas bastante promissoras para os próximos meses de concretização de algumas ações. Neste ano, no dia do primeiro turno das eleições, a Lei Seca do Amazonas estará em vigor entre as 22 horas do sábado, 14 de novembro, e as 18 horas do domingo, dia 15, conforme portaria assinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRE, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, nesta segunda-feira, 9 de novembro. Prevista no Código Eleitoral, as secretarias de segurança de cada estado são responsáveis por determinar a aplicação da lei seca. No caso do Amazonas, o consumo de bebidas alcoólicas está proibido em bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos, além de locais abertos ao público. A portaria foi assinada pelo presidente do TRE, desembargador Aristóteles Lima Turi, e o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luismar Bonatti. O descumprimento caracterizará crime de desobediência conforme o artigo 347 da Lei número 4.737/1965, que instituiu o Código Eleitoral. O texto também prevê a lei seca no segundo turno se houver entre as 22 horas do dia 28 de novembro e as 18 horas do dia 29. O Exército Brasileiro atuará sozinho em zonas eleitorais de 7 municípios do interior do Amazonas durante o primeiro turno das eleições municipais no domingo. São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Damã, Barcelos, Humaitá, Santa Isabel do Rio Negro e o Arini são as cidades que receberão os agentes das Forças Armadas. Os militares acompanharão todo o processo eleitoral nas sessões de locais de votação. A Polícia Civil também estará no local, mas atuará como polícia judiciária. E, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Luismar Bonatti, a decisão veio do Tribunal Superior Eleitoral e ajuda a reforçar a segurança do pleito no estado. O policiamento do Exército ocorrerá exclusivamente nas zonas eleitorais, mas todos os municípios terão a presença de polícia. Polícia. Representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Secretaria de Administração Penitenciária fizeram reunião ontem para elaborar protocolo de ação sobre os presos de regime semiaberto que não usam a tornozeleira eletrônica adequadamente. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o número de monitorados por tornozeleira eletrônica no estado saltou de 500 em 2018 para 5.000 em 2020. O aumento levou à necessidade de atualização de procedimentos por causa de seguidas violações dos aparelhos e até o envolvimento de monitorados em crimes. Segundo o juiz da Vara de Execuções Penais, Rony Frankenstein, o protocolo de atuação é importante para definir como vai agir os policiais e também um preso que eventualmente for flagrado fora da sua situação de irregular de monitoramento. Para casos em que o preso do semiaberto perder o direito de ser monitorado por tornozeleira, o grupo discute possíveis punições como a obrigatoriedade de trabalho dentro de uma unidade que será montada exclusivamente para isso. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, Marcos de Almeida, o governo deverá utilizar a mão de obra de preso do regime semiaberto na manutenção de prédios públicos e serviços de jardinagem. A próxima reunião do grupo de trabalho será no fim de novembro para preparar as propostas que serão transformadas em protocolo a ser seguido. Alberto Peregrini, é muita gente com tornozeleira eletrônica. Muita gente, Paulo Guerra, muita gente usando a tornozeleira eletrônica e principalmente, Paulo, a gente percebe nas ruas da zona oeste da cidade, em toda a cidade ocorre também, mas como a incidência é bem maior aqui, eles fazem questão de mostrar, né, Paulo, que estão usando a tornozeleira eletrônica. Então, eles colocam até os meninos, colocam ali na miçanga, enfeitam as tornozeleiras. Peregrino, uma confusão terrível com um motorista de Uber e um passageiro. O que foi que aconteceu, Peregrino? Rapaz, Paulo Guerra, o motorista foi apalpado, né? Ele, no primeiro momento, percebeu que o rapaz queria algo a mais do que a corrida.
Aí ele falou pra ele, olha, mano, eu não curto essa parada não gosto e tal. Mas aí o outro começou, né? O baitola começou a alisar cada vez ainda mais. Foi apalpando, até que o motorista do Uber tirou ele do carro, expulsou ele do carro e disse que não tinha. Aí o passageiro disse que ia ligar lá para a plataforma, né, de aplicativo, para dar uma nota bem baixa para ele. A partir daí começou uma confusão que por pouco não vai para Via de Frente. Pois é, Peregrini. Às 6h13, o que mais aconteceu nas últimas horas? Pois é, Paulo Guerra, mas é bom dizer também que não é todos não, mas tem um motorista de Uber sim que gosta de ser apalpado e tal, por outro homem. Mas vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que tivemos uma movimentação agitada no pronto-socorro João Lúcio. É que o homem deu entrada vítima de arma de fogo. Ele levou um balaço, Paulo Guerra, que lhe atingiu a perna e deu entrada lá por volta de 1h da madrugada de hoje. Um adolescente foi baleado num campo de futebol. Um adolescente de 17 anos foi atingido com um tiro de arma de fogo, com um revólver. Isso aconteceu, Paulo Guerra, na Avenida Sumaúma, lá no bairro Monte das Oliveiras. A bala tá comendo no Monte das Oliveiras. Segundo a polícia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, quem chegou junto lá foi os policiais da 15ª SICOM. O rapaz sentiu, ele num primeiro momento, Paulo, a bala veio de longe, ele não sabe de onde veio. A bala, de repente, ele sentiu uma dor no joelho, passou a mão, estava sangrando, é bala, acode! E levaram ele para o pronto atendimento do Galileia, onde ele foi atendido e não corre risco de morte. Em Presidente Figueiredo, um homem de 24 anos, um bandido desgraçado, foi preso, Paulo Guerra, e um jovem de 15 anos também foi apreendido. Eles são acusados de cometer estupro de vulnerável contra as irmãs, uma garota de 9, outra de 16 anos de idade. Tudo aconteceu lá em Presidente Figueiredo, terra do Cupuaçu, terra também de estupro. O negócio não tá fácil por lá não. O que menos tem é Cupuaçu. Agora a violência está ganhando proporções cada vez mais terríveis. E essa daqui que aconteceu, Paulo Guerra, uma violência doméstica dentro de casa, bandido, safado, ordinário, um verdadeiro lixo. Tomara que os dois bandidos, tanto de 24 quanto de 15 anos, apodreçam na cadeia. Você imagina estuprar a irmã de apenas 9 anos de idade? Os camaradas desse, o lixo desse, merecia nunca mais conviver entre a gente. Eles vão responder pelo estupro de vulnerável, o maior, está detido na carceragem. Já o adolescente foi autuado por ato infracional do crime, de vulnerável, e está sob responsabilidade da irmã mais velha. Rapaz, o desgraçado está solto. Tomara que morra. Essa irmã não devia dar proteção não, devia ela mandar com o rapaz. O cara tá solto, bandido de 15 anos ainda. Cuidado, moçada de Presidente Figueiredo, esses dois são perigosíssimos. E o bandido, o de 15 anos, está na casa da irmã mais velha. Cuidado com ele. Ele fez com a irmã, imagina contigo. Todo cuidado é pouco com esse bandido, o estuprador da cidade de Presidente Figueiredo. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A noite, madrugada também foi considerada muito tranquila. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que apenas 2 pessoas deram entrada no setor de urgência e emergência. Pessoal que chega quebrado lá. Ninguém deu entrada furado a faca, ninguém deu entrada atingido por arma de fogo. Entretanto, o homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada todo quebrado, todo cheio de hematomas lá no pronto-socorro Platão Araújo. Confusão no bar do Ormando, lá no bairro Monte Sinai, lá na Rua 3. Elemento conhecido como Cabeça fez a maior confusão após perder uma partida de sinuca. O Cabeção não gosta de perder.
perdeu e não queria admitir que perdeu, ele não joga nada também, perdeu. Paulo Guerra acabou perdendo dinheiro e o Cabeção aprontou e aprontou muito lá no bar do Ormando. Então o pessoal queria se reunir, a próxima vez que o Cabeção aprontar de novo, vão amarrar o Cabeção no pé da mesa de sinuca, para ele não fazer mais confusão. Isso ocorreu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, lá no bar do Ormando, frequentado por muita gente boa, lá no bairro Monte Sinai. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Itamar Jardina, pega a chave aí, Itamar, e solta, abre a gaiola do passarinho da morte. Mas Itamar, fecha, tranca de novo o passarinho da morte. É que durante a noite e madrugada, nenhuma morte por violência ocorrera na cidade. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por tijolada. Noite e madrugada realmente muito tranquila. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um rapaz de 29 anos de idade que foi barbaramente agredido devido a estar de camaradagem com a mulher alheia. O marido descobriu e deu-lhe uma verdadeira pinta. Já pivô da confusão, a esposa, uma senhora já veteraníssima, de 45 anos de idade, foi perdoada. Acidente de trânsito, Paulo Guerra, ocorrer agora há pouco. Um capotamento na Avenida Efigênio Salles, proximidades ali do motel Lebaron. O Instituto Municipal de Trânsito já está mandando agentes para o local. Daqui a pouco mais detalhes de um capotamento ocorrido agora há pouco na Efigênio Salles. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h20 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h26 em Manaus. Vamos voltar às ruas da cidade com informações do repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra tem operação da Polícia Federal nas ruas da cidade de Manaus. A Polícia Federal desencadeou mais uma operação durante essa madrugada. Mais uma operação na cidade. Dessa vez, Paulo Guerra, é uma operação de busca e apreensão em Manaus e em outros estados. Os alvos são agentes de bancos públicos envolvidos em fraude. Daqui a pouco, Paulo Guerra, vamos trazer mais informações. Pois é, Pellegrini, a Polícia Federal desencadeou hoje de manhã, como você disse, uma busca e apreensão em Manaus e outros estados. E agentes públicos envolvidos em fraudes. E daqui a pouco o Pellegrini vai trazer mais detalhes. Durante a nossa programação estaremos acompanhando, durante toda esta manhã, estaremos acompanhando o que a Polícia Federal, na realidade, está fazendo e um balanço de tudo o que foi feito em Manaus em mais uma ação da Polícia Federal aqui em Manaus. 6h26. Esportes. Sheila é eleita a melhor jogadora de vôlei do Brasil de todos os tempos em votação popular. Em votação promovida pelo GE, Fabi fica em segundo e Ana Moser leva o bronze no duelo de craque. Fortaleza decide Marcelo Chamusca para substituir Ceni e inicia a negociação. O interesse deverá ser formalizado ao Cuiabá pela diretoria do Leão. Sampaoli é alvo do TJD por cumprir suspensão pelo Atlético Mineiro no Mineirão e usar o celular. O técnico estava punido pelo terceiro
terceiro cartão amarelo e deve ser denunciado pelo procurador do STJD, que cita flagra em que São Paulo de Camarote utiliza celular durante a goleada contra o Flamengo. Surto de Covid-19 no Santos, mais 7 jogadores testam positivo e elenco chega a 10 casos. Boquinha, que vinha comandando o time na ausência de Cuca, é outro que contrai vírus. Time feminino também apresenta surto e pede adiamento de jogo. Juventude anuncia a venda do atacante Breno para o Palmeiras. Jogador de 24 anos é o vice-artilheiro da Série B e deve chegar a São Paulo nesta quarta-feira. Com bate-papo e sorrisos, Rogério Ceni comanda primeiro treino do Flamengo. Técnico teve o nome publicado no BID da CBF e está liberado para fazer a sua estreia nesta quarta-feira contra o São Paulo. Arrascaeta treina e aumenta a chance de ser relacionado no time do Flamengo. Chapecoense vence o CSA fora de casa por 1-0 e dispara na liderança da Série B. Melhor visitante da competição, Verdão do Oeste derruba a invencibilidade dos alagoanos no Rei Pelé. Os jogos de hoje, Campeonato Brasileiro 18h45, tem Bahia e Fortaleza. Os jogos da Copa do Brasil. Às 18h30 tem Palmeiras e Ceará. Às 19 horas, Cuiabá e Grêmio. Às 21h30, Flamengo e São Paulo. Na mesma hora, Internacional e América Mineiro. Últimas notícias. Dólar fecha estável pelo segundo dia consecutivo, negociado a 5,39. Nessa terça-feira, a moeda dos Estados Unidos teve leve avanço de 0,06%. Já o Ibovespa subiu 2,57% a 103.515 pontos. Na máxima do dia chegou a 105.147 pontos, subindo mais de 4%. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta quarta é para os trabalhadores nascidos em junho. 2,9 milhões vão receber parcela de R$300, enquanto 700 mil trabalhadores ainda terão direito à parcela de R$600. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa, o pagamento da segunda parcela de R$300 foi no final de outubro. E os critérios da próxima parcela terão início em 17 de novembro. O Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta terça-feira que o Brasil apoia os princípios de um plano dos Estados Unidos que busca restringir o acesso de empresas chinesas ao mercado mundial da internet móvel de quinta geração, o 5G. A iniciativa é chamada de Clean Network e, segundo o governo brasileiro, conta com a adesão de países da Europa e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, principal aliança militar dos Estados Unidos. No Brasil, os leilões das frequências para a implementação do 5G só devem acontecer em 2021. A multinacional Isolux, que fornece energia ao Amapá, tem que cumprir até quinta-feira a decisão da Justiça Federal de viabilizar a completa solução do apagão que o Estado enfrenta há uma semana. A Anvisa informou que recebeu dados sobre os testes da Coronavac enviados pelo Comitê Internacional Independente de Segurança da Pesquisa. O documento encontra-se nesse momento sob análise do grupo interno da Anvisa, disse a agência em nota. Não há previsão de nova decisão sobre o andamento dos testes. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa preste esclarecimentos em até 48 horas sobre os critérios usados nos estudos e testes sobre a vacina. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas e enfrentar a pandemia de Covid-19 de peito aberto. Tudo agora é pandemia, queixou-se Bolsonaro durante discurso no Palácio do Planalto em cerimônia de lançamento de um programa de turismo. Mais cedo, nesta terça-feira, o consórcio de veículos de imprensa noticiou que o Brasil chegou a 162,6 mil mortes provocadas pela Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, e a 5,67 milhões de casos confirmados. 6h40 em Manaus. Tem intervalo, daqui a pouco voltamos com outras notícias. O amor do Amazonas está no ar. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h45 em Manaus. Um levantamento feito pelo G1 revela que ao menos 1.593 servidores do governo federal são candidatos nessas eleições. Esses funcionários foram obrigados a solicitar uma licença para a atividade política que dura de 3 a 6 meses, dependendo do cargo. Segundo o Ministério da Economia, o servidor não tem opção de abrir mão da remuneração nesse tempo, apesar de estarem afastados do cargo.
Em apenas um mês, o salário desses servidores chega a 15,5 milhões de reais. Ou seja, considerando o tempo mínimo de licença, esse montante é de 46,4 milhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu ontem em uma rede social o compromisso da Câmara com a vacina contra a coronavírus, no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro comemorou a suspensão dos testes da Coronavac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Na publicação, o parlamentar também citou outras declarações de Bolsonaro nesta terça-feira. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente da República afirmou que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas e enfrentar a pandemia de peito aberto. Também disse que quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Ao se referir à Amazônia, sem citar diretamente o presidente eleito pelos Estados Unidos, Joe Biden, em debate com o adversário Donald Trump em setembro, Biden cogitou impor sanções ao Brasil devido ao desmatamento na Amazônia. Entre pólvora, maricas e o risco da hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras, referência à crise de energia no Amapá. Em nome da Câmara dos Deputados, se afirma o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal, escreveu Maia. Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, se manifestou por nota. Eu não posso deixar de mostrar minha mais profunda indignação diante das declarações do presidente Bolsonaro ao declarar-se vencedor por uma suposição de que uma vacina salvadora de vidas fracassou e uma pessoa supostamente morreu, sem falar na irresponsável atitude da Anvisa. Major Olímpio, líder do PSL no Senado, disse: quanto mais vejo as atitudes de Bolsonaro e de Dória, mais admiro o meu cachorro. Mais um episódio de disputa política idiota brincando com a vida das pessoas. A indústria de aviação civil foi uma das mais afetadas pela pandemia da Covid-19. Somente na América Latina e no Caribe, 85 milhões de pessoas deixaram de viajar. O número equivale a uma queda de 60% e uma perda de mais de 17 bilhões de dólares para o setor. A Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, na sigla em inglês, endossou as atualizações de medidas de segurança e combate à Covid-19. As ações são propostas por uma força-tarefa de recuperação da aviação com o objetivo de tranquilizar os passageiros sobre a segurança de voltar a voar. As recomendações são implementadas e aprovadas pelos países com base em seus status médicos e em prioridades específicas. Entre as medidas estão higiene, uso de máscaras e proteção facial, testes rápidos como aferir a temperatura dos passageiros e emissão de declarações caso tenham passado em áreas contaminadas para o rastreamento. A China colocou em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo. O equipamento foi transportado com a ajuda de um foguete descartável feito inteiramente pelo país asiático. Segundo a emissora estatal de notícias CGTN, essa nova tecnologia de transmissão de dados é 100 vezes mais rápida que a atual 5G e deve operar no rastreio e prevenção de desastres ambientais. Os Estados Unidos seguem batendo recordes na pandemia do novo coronavírus. Segundo dados desta terça-feira à noite da Universidade Johns Hopkins, o país superou o seu recorde de novos casos diários de Covid-19, com mais de 201.961 pessoas doentes e também aumentou o número de hospitalizações de contaminados com 61.694 internações. O país é o mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos e cerca de 240 mil mortes. De acordo com a CNN e o New York Times, as hospitalizações estão sobrecarregando os hospitais e instalações médicas. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após criticar a Coronavac, Bolsonaro minimiza a Covid e tem de deixar de ser um país de maricas. A Folha de São Paulo. Comitê Internacional pede que a Anvisa retome testes da Coronavac. O Estado de São Paulo. Analistas temem que Trump revele segredo de Estado após deixar cargo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo autoriza repasse de 21,6 milhões de reais após apagão no Amapá. Valor econômico. Eletrobras e Correios devem ser privatizados até o fim de 2021, diz Guedes. Estado de Minas. Maia reage à fala de Bolsonaro e Guedes sobre pólvora, maricas e hiperinflação. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro recebe críticas da oposição e até de aliados por fala sobre a vacina da Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Escolas poderão ter aulas aos sábados e contraturno para encerrar ano letivo, orienta Conselho de Educação. Porto Alegre, 0 hora. Professores municipais de Porto Alegre acionam o Ministério Público de Contas contra trabalho presencial. As eleições impressas locais, a crítica.
Banco libera 1,3 bi em crédito para o Amazonas. Jornal do Comércio. Produção industrial avança mais no Amazonas. Em tempo. Indústria do Amazonas recupera a produção e cresce 5,8%. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de Rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.